Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. O tema de hoje é emocional e religião, o grande erro. Quer saber mais? Então, vem comigo. Olá, amigos, que bom que você está aqui para mais um vídeo. O tema de hoje, como o título já diz, emocional e religião, o grande erro. Eu já tenho alguns vídeos que eu fiz falando sobre a fé, sobre a religião, sobre um monte de assuntos que são referentes ao emocional e à religião das pessoas. É um assunto polêmico? É. No entanto, eu tenho observado que muitas pessoas têm tido as suas vidas destruídas devido à religião. Talvez você possa estar pensando assim, Elias, como assim? Como você fala algo desse jeito? E eu vou te explicar nesse vídeo o motivo disso tudo. Então assista até o final antes de tirar as suas conclusões. Eu quero me dirigir principalmente aos líderes religiosos, pastores, padres, bispos, é tanta coisa que tem aí que eu nem sei os nomes exatos, né? Apóstolos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: em primeiro lugar, eu sou cristão, seguidor de Jesus Cristo. Não me envergonho disso. Sou terapeuta, sou doutor em psicanálise, especialista em TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, mas eu não escondo a minha religião. Sim, eu sou um cristão. E este vídeo vai mais para as pessoas que realmente são cristãs, que acreditam na Bíblia e têm tido o seu emocional abalado e não têm procurado ajuda. Sabe por quê? Porque os líderes religiosos, e o grande erro é esse, eles têm pregado, colocado na cabeça das pessoas que o emocional, problemas emocionais, são de ordem maligna, são coisas, né, eles dizem, são coisas do diabo. O cristão não pode ter depressão, o cristão não pode ter ansiedade, o cristão não pode ter síndrome do pânico e por aí vai. E com isso, eu vejo tantas pessoas se definhando, acabando com a sua vida e de pessoas à sua volta por causa desses líderes religiosos. Aqui no meu consultório eu atendo alguns líderes religiosos, alguns que caíram na real, que precisam de tratamento. E olha que interessante, eles mesmos assumem para mim que pregaram e falaram para outras pessoas que não precisavam de tratamento. Eles se arrependeram, hoje estão arrependidos disso, porque eles reconhecem que precisam sim. Mas para você que às vezes tem dúvida, quer debater, porque tem uns que falam assim, mas se eu acredito em Jesus, ele vai me curar, ele vai fazer um milagre, vai lá na igreja tal, igreja X, igreja Y, que você vai ser curado da depressão, você vai ser curado da ansiedade. Eu acredito que possa sim ser curado. Se Deus quiser, ele vai te curar. No entanto, pense comigo. O nosso emocional é questão de saúde. Saúde, entenda bem. Se você estiver com uma dor muito forte de estômago, com certeza você vai procurar um médico, vai procurar um especialista para cuidar do seu estômago. Se você se acidentar, quebrar o tornozelo, por exemplo, você vai procurar um ortopedista para que ele resolva o seu problema. Quem tem problemas de coluna também procura um especialista em coluna. Ou vai para o quarto e fica lá só orando. É claro que tem casos que a pessoa prefere ficar orando, 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 orando. Mas tem casos que ela para de orar. Por exemplo, se ela estiver andando de bicicleta, cair e quebrar a perna e tiver uma fratura exposta ali, com certeza ela não vai ficar só orando, não. Ela vai procurar um médico. Pode ser um líder religioso ou um membro dessas religiões aí. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na situação
que a fé, ela ajuda. Se Deus quiser, Ele faz milagre, cura as pessoas. No entanto, Ele deixou nessa terra pessoas que estudaram, pessoas que são especialistas em tratar da mente humana. Por que negar isso às pessoas? Por que incentivar as pessoas a continuarem depressivas e outras coisas mais? Me lembro aqui de um caso de um homem que tinha uma depressão muito forte e o seu líder religioso ficava sempre falando: vai orar, faz semana de oração, faz descarrego, faz isso, faz aquilo. E o camarada tirou a sua vida. No velório estava lá o mesmo pastor que incentivou ele a isso tudo, fazendo um sermãozinho de despedida. Totalmente incoerente. Ele deveria ter mandado aquela pessoa ir se tratar. É a mesma coisa de uma mulher que chega, isso acontece também no meio religioso, ela chega agredida fisicamente para os líderes religiosos e sabe o que eles falam? Ore, ore para converter o seu esposo, para que ele venha para Jesus e pare de te agredir. Quando essa mulher perde a sua vida na mão de homens assim, onde estão esses pastores? Onde estão esses padres, estes apóstolos, estes bispos? Temos que usar a lógica. E eu digo para você, mulher, que se você está sofrendo dentro de um relacionamento com agressão física, denuncie, vá até a polícia. Depois você ore. Mas primeiro tenha uma ação que vai lhe ajudar. Este vídeo talvez ele fique um pouquinho mais longo, porque eu vou citar aqui, eu quero ler. Eu estou aqui com a Bíblia em minhas mãos e eu quero ler aqui dentro da Bíblia, principalmente para os líderes religiosos e para você que acreditou nesses líderes que não precisa de tratamento, tá bom? Eu lido aqui o dia inteiro com pessoas que falam assim: eu demorei para procurar um tratamento porque o meu pastor disse que não precisava, que isso era uma coisa maligna, que ia sair, não sei o quê. E não é bem assim que funcionam as coisas. Vamos ler na Bíblia aqui personagens bíblicos, profetas, pessoas que com certeza você conhece pelo seu estudo bíblico, que tiveram depressão, ansiedade, pânico. Eu quero definir com você aqui rapidamente o que é depressão. A depressão é acúmulo de pressão. Se você tem acúmulos de pressão dentro da sua mente, isso é a depressão. A ansiedade é acúmulo de medos. Vai acumulando muitos medos e você fica com ansiedade. Sabe aquela pessoa que fica pensando só no futuro, preocupada, aquela coisa toda? Isso causa ansiedade. E o pânico é tudo isso aí, tanto a sensação de acúmulo de pressão, sensação de acúmulo de medo e a sensação de desamparo. Ou seja, é o pânico. Isso pode ser cristão, pode ser qualquer religião que vai ter. Se tiver, tem que procurar ajuda médica. Mas vamos à Bíblia para ver o que fala a Bíblia. Preste atenção aí, líder religioso. Se quiser, pode responder aí nos comentários aí se eu estiver errado no meu raciocínio. Não se esquecendo, né, que depressão é acúmulo de pressão, ansiedade é acúmulo de medos. Vamos lá? Vamos ao primeiro personagem bíblico que teve depressão e ansiedade. Vamos começar com Davi. Davi foi um camarada, né, que ele foi muito bem visto aos olhos de Deus, mas ele cometeu muitos vacilos, muitos erros. Um deles, né, foi lá ficar com a mulher de Urias. Ele teve tanto medo que isso viesse à tona, medo, tá entendendo? Medo, ansiedade, que ele armou uma emboscada para o próprio Urias. Mas veja o que o texto bíblico diz. Eu vou ler aqui para você o que está escrito em Salmos, no seu capítulo 55, no versículo 4 ao versículo 5. Diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Entenderam? Isso aí é depressão e ansiedade. Temor, medo,
tremor, sintomas da ansiedade, Davi teve. Vamos para outro personagem bíblico? Esse outro personagem bíblico é muito conhecido, que é o próprio Jesus Cristo. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus, no seu capítulo 26, no seu versículo 39. Isso aqui não é uma pregação não, viu gente? Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo para esclarecer muitas falácias, muitas coisas que são faladas aí, que as pessoas ficam enganando as outras. Olha só, Mateus, no seu capítulo 26, o versículo 39, diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, é Jesus aqui, tá? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Vou repetir. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você consegue ver o sofrimento de Jesus neste momento? Ele estava sofrendo muito. Ele estava com medo. Jesus teve medo, sim. E o medo é um dos sintomas da ansiedade. O acúmulo de medos, né, se torna ansiedade. Se o próprio Jesus sentiu isso, sentiu aquela agonia, por que você não pode sentir? Por que o seu líder religioso fala que você não pode sentir? Contraditório, né? O outro personagem aqui é Elias. Vamos ver o que aconteceu com Elias? Acompanhe comigo o que aconteceu com Elias. 1 Reis, no seu capítulo 19, do seu versículo 1 em diante. Tá? Isso tudo você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Acabe era o rei, tá, gente? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, foi uma ameaça aí. Olha só, temendo, pois Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, né, ele foi e chegou a Betserba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha o que está escrito aqui no versículo 4, preste bem atenção. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, ele caminhou durante um dia inteiro, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, Elias arrumou uma confusão lá com o rei Acabe, ele foi ameaçado, ele foi para o deserto, ali ele se sentiu muito mal e ele pediu a morte. Gente, quem pede a morte, quem tem medo, quem sente essa angústia, essa tristeza, está com depressão. Elias teve depressão, Elias teve ansiedade. Por que você não pode ter depressão e ansiedade? Porque o seu líder religioso mente para você dizendo que ele mesmo não tem. Todos nós temos, nós estamos sujeitos a isso. Pare de cair nessas mentiras, pare de destruir a sua vida de pessoas que estão à sua volta. Veja o outro personagem aqui, que foi Jonas. Eu não vou ler os versículos aqui para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito grande. Mas se você quiser, pega na sua Bíblia e leia lá no livro de Jonas, no seu capítulo 4, no versículo 8. Jonas, ele estava ali sentado debaixo de uma árvore, esperando a destruição da cidade de Nínive. E o que ele fez? Ele estava ali de camarote, esperando, debaixo da árvore. Deus mandou secar aquela árvore. Ele ficou tão revoltado com aquilo que ele pediu a morte. Ou seja, tem pessoas que por decepções na vida, por coisas que não estão mais agradando a elas, elas pedem a morte. Isso é decepção, junto vira a depressão. Personagens bíblicos tiveram e foram pessoas que Deus usou, pessoas que falaram do amor de Deus pelo mundo. E volto a repetir,
Por que você não pode ter? Você é melhor do que esses personagens? Até o próprio Jesus, você é melhor? Não é. Eu tenho outro personagem aqui que eu até anotei, é Jacó. E o outro é Moisés. Todos os dois também tiveram medo, depressão. Viram só? Muitos personagens bíblicos, eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre a depressão, ansiedade e pânico de muitos personagens bíblicos. Se você que está aí me assistindo acredita nisso aqui, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, você tem que acreditar que a depressão existe. Você tem que acreditar que a ansiedade existe. Você tem que acreditar que a síndrome do pânico existe. Pare de cair na conversa de líderes religiosos que ficam vendendo aí uma religião barata, onde dizem que curam tudo, que fazem tudo. E no fundo, você mesmo sabe que isso não acontece assim. Se acontecesse, esses líderes religiosos estavam na porta dos hospitais assim que começou a pandemia e tinha curado todos que estavam ali internados. Agora está aí a varíola do macaco. É só procurar um líder religioso desse que ele vai colocar a mão ali e vai curar. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Esses líderes religiosos, eles têm que pegar um ônibus, fazer uma excursão lá para Barretos. Tem muitos hospitais ali, clínicas que são oncológicos, que precisam de líderes curadores aí para curar aquelas pessoas. Por que não fazem isso? É porque eles mentem para a sociedade. Em primeiro lugar, quem cura é Deus. A fé da pessoa que cura. Muitos querem curar, falar que cura, faz aquilo, em troca financeira. Volto a dizer aqui, Deus pode todas as coisas, eu respeito todas as denominações, todas as religiões. No entanto, a verdade tem que ser dita. Se tem religioso falando aí que depressão, ansiedade e pânico e outras patologias da mente é coisa do maligno, ele está sendo usado pelo maligno para falar isso, porque a Bíblia mesmo contradiz o que ele está falando. Por isso, se você tem este livro na sua casa, pare de engolir tudo que o seu líder religioso fica te passando, vai estudar um pouquinho mais. Agora com a internet fica até mais fácil para você entender e não ficar caindo nessas falácias aí. Tome cuidado, procure tratamento se você está com depressão, ansiedade ou pânico. Salve talvez o seu casamento que está afundando por causa da sua depressão, os seus problemas emocionais. Busque tratamento para o seu filho, para o seu esposo, para os seus parentes. Não caia nesta falácia, nessa mentira de líderes religiosos. Se você está Se você está passando por essas necessidades e não está vendo solução, aqui no nosso consultório nós temos a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que age diretamente nas raízes dos problemas. É só nos procurar que nós iremos lhe ajudar. É uma terapia breve e eficaz. Venha conhecer que você vai ficar impressionado, mas venha querendo realmente melhorar e sair dessa situação. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Volto a dizer, isso aqui não é falando mal de religião de ninguém. Eu estou me dirigindo aqui olho no olho aos líderes religiosos, desculpe a expressão, mas picaretas, charlatões que abusam da fé alheia, da inocência de alguns às vezes até iletrados, não conseguem nem ler, e eles vendem essa mentira como se fosse verdade. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa, compartilhe para o seu pastor também, o seu líder religioso, veja o que ele vai falar. Qualquer coisa, se ele nem assistir e já vier criticando, mostre para ele estes textos bíblicos. Até o próximo vídeo aí, um forte abraço.